Olá, queridos e do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 12ª aula da Epístola aos Gálatas, que nós a intitulamos de A Graça que Liberta, Justificação e Santidade pela Fé em Cristo. Estamos na unidade 4, falando da liberdade contra a escravidão. Em nossa aula de hoje, estudaremos a preocupação de Paulo sobre os Gálatas, que está em Gálatas capítulo 4, do verso 12 ao verso 20. Até este ponto do nosso estudo de Gálatas, nós percebemos que a abordagem de Paulo foi impessoal e de confronto. Ele escreveu como um estudioso, utilizando argumentos e ilustrações para tornar a mensagem mais compreensível. Ele assumiu a posição de um advogado determinado no tribunal, ou de um professor em sala de aula que faz uma apresentação imparcial e incontestável. Ele se referiu ao Antigo Testamento para ensinar aos Gálatas a verdade básica do Evangelho, na qual já lhes ensinara muitas vezes antes, que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé. Ele fez uso tanto da própria experiência como da dos Gálatas para reforçar o seu ensino. Mas na maioria dos casos, Paulo aparece mais interessado com os princípios que com as pessoas. Paulo relembrou aos Gálatas do mútuo amor desde o princípio dos seus contatos. Assim, Paulo apela aos Gálatas com um profundo sentimento e uma ternura imensa, porque a atitude inicial dos Gálatas para com Paulo, quando creram no Evangelho da justificação pela fé, considerava ele como um mensageiro de Deus. Mas agora mudou. A atitude apresentada parece que eles o consideravam como inimigo. Então, no início, vimos Paulo, o apóstolo, o teólogo, o defensor da fé, mas agora nós vamos ver Paulo como um homem, pastor, o apaixonado amante das almas, que revela a sua angústia e seu amor pelos Gálatas. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, não posso deixar de lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar os irmãos que perderam alguma de nossas aulas, vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal no YouTube, de uma forma muito rápida, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto entre aspas e em letra minúscula. Quero pedir também a vocês que participem das nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E agora, vamos deixar nos nossos corações, na presença do Senhor, pedir a Deus para que Ele ilumine mais um estudo, a fim de que o nosso entendimento seja fortalecido na verdade do Evangelho e a nossa fé seja estabelecida cada vez mais em nós. Para a glória do nome do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. A preocupação de Paulo sobre os Gálatas. Vamos ver Gálatas, capítulo 4, do verso 12 ao verso 16. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Vamos entender o que Paulo fala nesses versículos. Nos versículos 12 a 16 do capítulo 4 de Gálatas, vimos a atitude dos Gálatas para com Paulo. Paulo relembrou da sua recepção entre os Gálatas. O primeiro contato, Paulo sofria de uma enfermidade e os Gálatas se mostraram atenciosos e carinhosos. O receberam como o próprio Jesus Cristo. Agora Paulo é inimigo. Paulo sentia hostilidade e rejeição da parte dos Gálatas. Passaram a olhá-lo como um impostor. Em seu apelo, Paulo desejava que os Gálatas se tornassem como ele na sua liberdade cristã.
O pensamento de ter trabalhado em vão entre os Gálatas fez Paulo relembrar o modo como ele foi recepcionado pelos Gálatas na sua primeira visita, as circunstâncias sobre as quais ele apresentou o Evangelho e o afeto com que foi recebido, embora estivesse em um estado doentio, repulsivo e aflitivo. Então, chamando os Gálatas afetuosamente de irmãos, implorou-os para que eles sejam como ele era. Paulo foi um fariseu cheio de orgulho, que se considerava virtuoso e confiava na sua própria justiça para se salvar. Mas quando foi a Cristo, ele abandonou todos os esforços para salvar a si mesmo, confiando totalmente na graça de Deus. E ele incita os Gálatas a seguir o mesmo exemplo e fugir do legalismo dos judaizantes. Embora os judeus o tenham perseguido na sua primeira viagem à Galácia, os crentes de Gálatas não ofenderam a Paulo. Em vez disso, eles o receberam com entusiasmo quando ele pregou o evangelho para eles. Então ele pede que não o rejeitem agora, porque Paulo sentia hostilidade e rejeição. A mensagem da justificação pela fé, sem as obras da lei, havia mudado o coração dos Gálatas a ponto de acolherem com amor Paulo, que estava doente, estando dispostos até a se sacrificarem por ele. Mas quando começaram a escutar a mensagem dos falsos mestres, que ensinavam a necessidade da sujeição ao sistema legalista judaizante, a atitude deles para com Paulo se alterou bastante. Passaram a olhar Paulo como um impostor e inimigo. Quero aqui fazer um adendo falando da enfermidade de Paulo. Alguns teólogos estudiosos pensam que a enfermidade se refere à malária, possivelmente contraída nas planícies da Panfilha. Isso pode explicar por que Paulo e Barnabé aparentemente não pregaram em Perge, uma cidade da Panfilha. Vemos isso em Atos capítulo 13, do verso 13 a 14. O clima mais frio e mais saudável da Galácia, especialmente na Antioquia da Pérsia, 1.100 metros acima do nível do mar, para onde Paulo se dirigiu quando deixou Perge, traria alívio à febre causada pela malária. Embora seja uma doença séria e debilitante, os ataques da malária não são contínuos. Paulo pode ter ministrado entre os surtos de malária. Outros estudiosos suspeitam ser até epilepsia, ou mesmo algum tipo de doença nos olhos, o que pode ser, pois Paulo, mais adiante, nessa carta, ele afirma que os Gálatas estavam dispostos a arrancar os próprios olhos como doação a ele. Mas, na verdade, não podemos ter certeza acerca da natureza dessa enfermidade. O que nos interessa no momento é que essa enfermidade fez que Paulo se detivesse na Galácia, enquanto a sua intenção original era simplesmente passar por ela. Mas Deus, que guia todas as coisas e que realiza os seus planos, usou de maneira misteriosa a doença de Paulo para que ele ficasse na Galácia por algum tempo, durante o qual evangelizou os moradores daquela região. A doença de Paulo constituiu uma tentação para que o considerassem levianamente e o rejeitassem. Mas eles não agiram assim, pelo contrário, receberam-no como se fosse um anjo, como se fosse o próprio Cristo. Entretanto, agora Paulo estava tornando-se inimigo deles por pregar as mesmas verdades que ele pregou naquela ocasião. A justificação pela fé, na justiça de Cristo e a revogação da lei. Paulo argumenta que a frieza atual dos Gálatas fosse devido ao fato de ele ter falado a verdade direta e dolorosa, repreendendo-os, advertindo-os, insistindo com eles por haverem abandonado o evangelho da graça e retornando à escravidão. Afastados da verdade pelo erro judaizante, eles se voltaram contra Paulo como também contra sua mensagem. A autoridade apostólica de Paulo não acaba quando ele começa a ensinar verdades que não são populares. Aqui vale ressaltar uma verdade importante. Não podemos ser seletivos na leitura da doutrina apostólica do Novo Testamento. Os apóstolos de Jesus
têm autoridade em tudo o que ensinaram, quer gostemos ou não. Vamos agora falar do relato de Paulo sobre os falsos mestres. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, do verso 17 ao verso 20. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Vimos nos versículos 17 a 20 do capítulo 4 de Gálatas a atitude de Paulo para com os Gálatas. Paulo avisa que nem todo zelo religioso é de Deus. Ele mostra a atitude dos falsos mestres, que adulam os Gálatas hipocritamente, a fim de ganhá-los para o seu evangelho pervertido e dominá-los, reduzindo-os à sujeição a eles e à lei. E vimos a atitude de Paulo, que deseja que Cristo fosse formado neles. Em ardente desejo e oração, Paulo agoniza pelos Gálatas, comparando o seu sofrimento à dor do parto. Em contraste ao hábito de Paulo de falar a verdade, os falsos mestres tinham recorrido à lisonja e à bajulação para ganhar os Gálatas. Para que não pensassem que ele, Paulo, escrevia devido ao rancor e interesse próprio, ele tomou bem claro que não era contrário ao fato de outro homem servi-los em seu lugar, ser zeloso por eles. Uma vez que o ministro fosse do tipo adequado, adepto ao verdadeiro evangelho, tudo bem. Mas os oponentes de Paulo não estavam preocupados com os Gálatas. Eles queriam afastá-lo da influência de Paulo e persuadi-los a adotarem as práticas judias. Os falsos mestres adulavam os Gálatas com o único propósito de que eles aceitassem as barreiras da lei. Se poderiam persuadi-los a adotarem as práticas judias, os Gálatas teriam que solicitar humildemente para que fossem permitidos circuncidar-se e que deixassem também entrar como povo judeu. Adulavam os Gálatas, mas com o propósito de dominá-los, reduzi-los à sujeição a eles e à lei, excluí-los da salvação graciosa de Deus e obter reconhecimento para si próprios. Por fim, Paulo usa de uma metáfora. Levar os Gálatas a Cristo havia custado uma dor semelhante a dores de parto de uma mãe. E agora tinha que passar outra vez por isso. Até que Cristo estivesse neles como um embrião. Paulo tem de fazê-los nascer em Cristo. Vimos o profundo afeto de Paulo quando ele chama os Gálatas de filhos, demonstrando grande preocupação de Paulo, a agonia de paternidade espiritual e indicando uma extensa apostasia que os Gálatas estavam se envolvendo. João usa continuamente a expressão meus filhos, filhinhos, mas Paulo não. Nenhum outro lugar tem relato de Paulo ter usado tal palavra. Aqui o seu coração transborda por uma ternura por seus filhos que estavam se desviando. A dor e a preocupação de Paulo era como se uma mãe estivesse estando no trabalho de parto. Mas o que Paulo agonizantemente buscava não era um novo nascimento dos seus amigos. Eles já eram filhos do Senhor. Mas era a plena formação da nova vida em Cristo neles. Outra visita de Paulo, ele sentia que seria altamente desejável. Resolveria mais do que escrever para eles, porque ele poderia falar mansamente como uma mãe fala com o filho que errou, mas que continua amando o filho. E assim falar com outro tom de voz que parecia necessário, mas que agora estava de uma forma muito áspera. A diferença entre Paulo e os falsos mestres deveria estar bem clara aqui. Os falsos mestres estavam querendo dominar eles. Eles eram egoístas contra o seu próprio prestígio e posição. Paulo queria que Cristo fosse formado neles. Estava se preparando para se sacrificar por eles mais uma vez,
para sofrer até que Cristo fosse formado neles. Essa é a intenção dessa mensagem. Assim, queridos, nós encerramos a análise dos versículos hoje. Vamos às nossas considerações finais. Aprendemos que a inconstância é um dos maiores obstáculos à maturidade cristã. Precisamos perseverar com firmeza na doutrina apostólica da salvação pela fé sem as obras da lei. São muitas as tentações de adicionarmos obras humanas à obra completa de Cristo, e assim nos desviarmos do ensino bíblico. Os mestres judaizantes estavam agindo nas igrejas fundadas por Paulo para assumir a liderança delas. É assim que os falsos pastores e mestres agem. Em vez de pregar o evangelho da graça aos pecadores necessitados, fazem proselitismo entre os que já se declaram cristãos. Formado na imagem de Cristo, traz a ideia de forma essencial em vez de forma exterior. Se refere, portanto, a um caráter semelhante ao de Cristo. Semelhança a Cristo é o alvo da vida do cristão, o objetivo da salvação. A semente da semelhança com Cristo são plantadas na ocasião da conversão. Assim, queridos, nós encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor que a sua infinita misericórdia nos ajude. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, colocamos o nosso coração na tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude a não ser inconstantes, que nós busquemos a maturidade da fé, que possamos perseverar na doutrina que os apóstolos nos ensinaram, a fim de que possamos seguir as tuas determinações, Senhor, através do teu Espírito Santo ser guiado por ti, para que a glória do teu nome seja resplandecente nas nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudar a tua palavra e pela tua ação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora nós despedimos, agradecendo a vocês por mais uma participação na nossa aula de Gálatas. Nós agradecemos mais uma vez a Deus pela liberdade e oportunidade de estudar a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.